Saudações alunos, eu sou o professor Marcos Acamini da matéria de Processo Penal e daremos continuidade aos estudos da segunda fase do Tribunal do Júri. Na aula anterior falamos sobre a preparação, e a instalação do júri, o alistamento dos jurados, a organização da pauta, o sorteio e a convocação dos jurados e a função de jurado. Hoje falaremos sobre a reunião e as sessões do júri. Depois que foi instalada a reunião do júri, como expliquei para vocês nas aulas anteriores, ocorrerão os julgamentos dos processos nos dias de sessão do Tribunal do Júri. Sessão é o dia do julgamento de processos com um ou mais acusados, com um ou mais réus da prática de crimes dolosos contra a vida. Então, lembrando, a Constituição Federal prevê que o Tribunal do Júri é competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, o homicídio, o infanticídio, o aborto, o auxílio, instigação ou induzimento ao suicídio. Então, na data designada, o juiz fará a abertura da sessão de instrução e julgamento do júri, fazendo o quê? A conferência das cédulas dos nomes das 25 pessoas que são os jurados que foram sorteados dias antes. Então, o juiz vai pedir para que o oficial de justiça realize o pregão e verifique se estes 25 jurados eles estão presentes na sessão designada naquela data. Então, conforme o Código de Processo Penal, o juiz-presidente, quem é o juiz-presidente? É o juiz togado, é o juiz de direito. Ele, até o momento da abertura dos trabalhos da sessão, ele vai decidir os casos de isenção e dispensa dos jurados e o pedido de adiamento de julgamento, mandando sempre consignar em ata estas suas deliberações. Então, tudo que ele decidir ficará consignado em ata. Um ponto importante é que o juiz-presidente, quando realizado o pregão com a lista daqueles 25 jurados, ele tem que verificar que compareceu pelo menos 15 jurados. E somente assim, conforme o Código de Processo Penal, a sessão será aberta. Lembrando, desses 25 jurados, 7 serão sorteados e farão parte do Conselho de Sentença. Conforme o artigo 463, parágrafo 2º do CPP, os jurados excluídos por impedimento ou suspeição serão computados para a constituição do número legal. Então, quando for verificar se tem ao menos 15 pessoas, dentro deste número pode conter os jurados impedidos ou suspeitos. E se não tiver um número de 15 jurados, o juiz vai proceder o sorteio dos suplentes necessários, designando uma nova data para a sessão do júri e sempre consignando em ata. Sempre que houver, e falando em ata, sempre que houver algum ato que é passível de nulidade, as partes elas têm que pedir para que sejam consignadas em ata, que conste em ata, porque há o risco de, se não fizerem naquele momento, ser reconhecida a preclusão do direito da parte em suscitar nulidades. Assim, com a manifestação consignada em ata, isto vai servir para viabilizar um eventual pedido de nulidade na apelação, ou seja, em sede recursal. Então, o juiz-presidente deve ter toda a cautela possível para que o júri não seja adiado, especialmente considerando todo o trabalho de sorteio, de convocação dos jurados, o pregão, toda a mobilização que ocorre. Um ponto importante, e se o acusado solto ele tenha sido devidamente intimado, ele não vai à sessão, conforme o Código de Processo Penal, o júri ocorrerá da mesma maneira. Agora, e se ele estiver preso? Se o réu estiver preso, a sua presença é obrigatória, ressalvado o pedido expresso de dispensa, que deve ser assinado pelo réu e por seu advogado. Sobre a questão do acusado solto, não haverá condução coercitiva. Isso já é uma decisão recente do STF no julgamento de 2019, que é a DPF 395444 do Distrito Federal.
De acordo com o artigo 455, caput do CPP, caso o Ministério Público não compareça, o juiz presidente adiará o julgamento para o primeiro dia desimpedido da mesma reunião, cientificadas as partes e as testemunhas. No seu parágrafo único do artigo 455, se a ausência não for justificada, o fato será imediatamente comunicado ao Procurador-Geral de Justiça com a data designada para a nova sessão. De outro lado, se o advogado do acusado, ele, sem motivo legítimo, injustificado, ele falta, e se outro não puder substituí-lo, vai ser comunicado o fato ao presidente da seccional da OAB com a data designada para a nova sessão. Se não houver justificativa legítima, o julgamento será adiado somente uma vez, devendo o acusado ser julgado quando chamado novamente, e, nesta nova data, o juiz intimará a Defensoria Pública para o novo julgamento, que será adiado para o primeiro dia desimpedido, observado o prazo mínimo de 10 dias. E se o assistente de acusação do Ministério Público ele faltar à sessão plenária? Se o Ministério Público estiver presente, haverá o prosseguimento do júri. Agora, sobre a testemunha, se ela não comparecer, não der justificativa plausível, vai ser aplicada uma multa no valor de 1 a 10 salários mínimos, sem prejuízo de responder pelo crime de desobediência. Se a testemunha não comparecer e a parte que a arrolou tiver declarado que o seu depoimento é imprescindível, junto com o seu endereço, sua localização, o juiz presidente vai suspender os trabalhos e mandar conduzi-lo coercitivamente, ou vai adiar o julgamento para o primeiro dia desimpedido, ordenando a sua condução. Então, fará o pregão, vai verificar se as partes estão presentes, as testemunhas, se tem o número mínimo de jurados. Então, estando tudo em ordem, a sessão já instalada, vai ser realizado o sorteio dos 7 jurados que vão formar o conselho de sentença. Verificando que o artigo 460 do CPP diz que as testemunhas serão recolhidas em um lugar onde umas não possam ouvir os depoimentos das outras. De acordo com o artigo 463, parágrafo 1º do CPP, o juiz, então, verificando que existem 15 jurados, ele vai declarar instalados os trabalhos, anunciando, assim, o processo que será submetido a julgamento. Então, antes do sorteio dos jurados, vai ser verificada a existência de impedimento, suspeição e incompatibilidade que estão previstas no artigo 448 a 449 do CPP, pelo oficial de justiça, como parentesco com o juiz, com o promotor, com o advogado, ou serem sorteados no mesmo conselho marido e mulher, ascendente e descendente, sogro, genro, nora, irmão, cunhado, tio, sobrinho, padrasto, madrasta ou enteado. Um ponto importante: o jurado que compôs o conselho de sentença do júri anterior do mesmo processo, cujo julgamento, por exemplo, tiver sido anulado, ele não pode participar novamente do mesmo processo como jurado, conforme o enunciado 206, a súmula 206 do STF. Nesse mesmo sentido, não poderá servir o jurado que tiver manifestado previamente se ele tem uma disposição em absolver ou em condenar o réu. Então, verificando que tem no mínimo 15, se eles não são impedidos, suspeitos ou incompatíveis, o juiz presidente fará o sorteio dos 7 jurados, que vai ser realizado pelo nome. Assim que o juiz tira o nome da urna, ele vai perguntar primeiro para a defesa e depois para a acusação se eles vão recusar com ou sem justificativa. Então, com justificativa, se for em razão de suspeição, impedimento ou incompatibilidade. A recusa injustificada está prevista no Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal estabelece o número de até 3 recusas sem motivação, também chamadas de recusas peremptórias. Então, em razão da estratégia traçada, porque é uma mulher, porque é um homem, porque ele tem uma determinada profissão, porque ela tem uma determinada profissão, em razão da estratégia que foi traçada, a defesa ou a acusação podem recusá-las peremptoriamente. A recusa justificada, ela não tem número mínimo legal, ok? O que tem
número mínimo é de recusas injustificadas. Existe na jurisprudência o posicionamento de que cada réu, então se tiver mais de um réu, 2 ou 3, terá cada um 3 recusas injustificadas a utilizar. Se, em razão dessas recusas apresentadas, sendo elas justificadas ou injustificadas, e não restar o número de jurados, que deverão ser 7, isso é chamado de estouro de urna. Então, se houver muitas recusas peremptórias ou justificadas e não der o número de 7 jurados para compor o conselho de sentença, isso é chamado de estouro de urna, vai ser marcada uma nova data para o julgamento com a convocação de suplentes. Só para frisar, o STJ firmou posicionamento no recurso especial 1.540.151 de Mato Grosso, de 2015, falando que cada acusado ele vai ter 3 recusas peremptórias individuais, mesmo que sejam assistidos, ou seja, mesmo que sejam representados por um único defensor. Nesse acórdão diz que o direito às 3 recusas imotivadas é garantido ao acusado e não à defesa, ou seja, cada um dos réus terá direito às suas 3 recusas imotivadas, sob pena da violação da plenitude de defesa. Uma vez formado o conselho de sentença, o juiz vai mandá-los se posicionar de pé e vai fazê-los se comprometer e prometer que vão julgar com imparcialidade e justiça a causa posta em plenário, consoante os ditames da convicção íntima, conforme o artigo 472 do CPP. Depois disso, o jurado vai receber cópia da pronúncia. Se tiver algum recurso, ele vai receber também os acórdãos dos tribunais e vai receber um relatório do processo que é elaborado pelo juiz presidente ao final da primeira fase do tribunal do júri. Assim falamos sobre a reunião e sobre as sessões do tribunal do júri, bem como a formação do conselho de sentença. Na próxima aula, iremos falar sobre a instrução em plenário. Lembrem-se bem que aqui nós temos 25 jurados que são chamados, deve ter o mínimo de 15 para que seja iniciado o sorteio do conselho de sentença. Então, destes 25, tem que ter ao menos 15 no dia da sessão para compor o conselho de sentença, que é formado pelo número de 7 jurados. Haverá a possibilidade de recusa imotivada, ou também chamada de recusa peremptória, bem como as recusas motivadas, em razão de suspeição, incompatibilidade ou impedimento. Dei uma lida nestes artigos que eu trouxe para vocês nesta aula. Basicamente, o procedimento que eu falei está tudo previsto em lei, pelo Código de Processo Penal. Nos vemos logo. Até mais.